E aí, pessoal, valeu a pena a paradinha? Deu para descansar um pouco, pensar um pouco? Espero que vocês estejam assistindo isso em mais de uma pessoa, porque o que surge de conversa, a gente começa a dar umas risadas, a lembrar de alguns casos. Isso é interessante porque estudar tem que ser prazeroso. Acho que vocês concordam comigo. Vamos falar um pouco agora sobre tipos de escola, tá? Nós temos dois tipos de escola brasileira, a escola pública e a escola privada. Então, pode parecer elementar, mas para quem ainda não familiarizou com esses termos, o que é uma escola pública? É aquela que tem o recurso do governo. A escola de nível municipal, estadual, federal, que ela tem um recurso do governo e ela trabalha com servidores públicos efetivos ou temporários. A escola privada é aquela cujos recursos vêm da iniciativa privada. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, alguns exemplos. Uma escola privada, por exemplo, ela tem com fins lucrativos, que a gente chama de escola particular, né, que tem um dono, alguém que tem um capital próprio, que ele investe na escola, contrata os professores, e a escola é dele, e o lucro é dele. E tem escolas também que são privadas, né, cujo capital ele é um capital que não vem do Estado, mas que não tem fins lucrativos. Então, muitas vezes, uma escola de freiras, uma escola religiosa, uma escola que não... O objetivo não é ganhar dinheiro, é manter a instituição funcionando, pagar os funcionários, mas as irmãs não dependem de acúmulo de dinheiro, né, para que possa fazer a escola funcionar. Então, uma escola confessional, como ela é conhecida. O mesmo uma escola filantrópica, né? O objetivo dela é estar arrecadando fundos para estar mantendo a filantropia, então ela também é uma escola privada porque não está vinculada ao Estado. E as escolas públicas, né, que a maioria de nós já conhecemos, são as escolas municipais, estaduais e federais. Isso, historicamente, na história da educação brasileira, isso tem uma importância muito grande. As escolas municipais e estaduais vão ficar a cargo né, dos estados e municípios a partir do governo imperial. E a escola federal fica a cargo do governo federal e a gente nota claramente o nível de investimento que tem em um segmento e no outro. Isso nós vamos discutir mais tarde aqui no curso. Mas, né, finalizando essa parte, escola privada que tem capital privado, né, particular, e a escola pública que o recurso vem de algum né, ou do município, do estado ou da federação. Ok? Bom, qual é a composição hoje da educação escolar atual? Então, nós temos praticamente a divisão de educação básica e educação superior. A educação básica, ela envolve hoje a educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio. Então, vocês estão num curso técnico de nível médio. Portanto, é um curso da educação básica. Educação básica e educação superior. Educação básica dividida em educação infantil, creche até os 3 anos e educação infantil de 4 e 5 anos. Depois inicia a educação fundamental 1 e 2. Fundamental 1 do 1º até o 5º ano. E o fundamental 2 do 6º ano até o 9º ano. Depois o ensino médio. O ensino médio pode ser o curso só mesmo, né, o ensino médio com as disciplinas que o aluno vai estar estudando para o vestibular. Não tem mais essa conotação tão propedêutica, tão voltada apenas para o vestibular. Então, a gente tem muito material e muita orientação de uma educação para a vida. O próprio Enem, né, a forma como os estudantes são avaliados hoje, essa forma de fazer o ensino médio, ela mudou muito de um tempo para cá e de forma muito positiva. Mas ainda existem escolas que têm uma formação muito própria, né, e muito propedêutica, direcionada mesmo para o vestibular. O ensino médio, então, com disciplinas mesmo próprias, né, de física, química, história, do núcleo comum, geografia, e o ensino médio técnico profissionalizante, do qual vocês estão fazendo parte, né? Esse curso profissional é um curso técnico de nível médio. A educação superior é dividida em graduação, né, são os cursos superiores, diversas áreas, e a pós-graduação se divide em lato e stricto sensu. Lato sensu, para quem está fazendo o curso técnico agora, o ensino médio agora, você pode fazer a graduação e logo em seguida fazer a pós-graduação nível lato sensu. Seria especialização numa determinada área. Ou terminar a graduação e se matricular num curso stricto sensu. De mestrado, tem hoje a duração mais ou menos de 2 anos, e doutorado na faixa de 4 anos. Então, são cursos que você hoje que não tem, né, ainda graduação, vai estar fazendo o ensino médio,
pode pleitear e deve pleitear, né, e se esforçar para fazer a graduação e depois continuar os estudos na pós-graduação. Formação de professores no Brasil. Vamos parar um pouco e falar um pouco dessa formação, porque o papel do funcionário está muito ligado ao papel do professor, né? A literatura que a gente está usando aqui vai chamar de coadjutores. São os escravos que ajudavam o professor a lecionar, pegando uma vasilha com água, cuidando de um pano úmido para que aquele professor pudesse se refrescar, da limpeza mesmo da escola. Esse papel ele é histórico, esse lugar ele é histórico na educação brasileira. Então a gente precisa falar um pouco sobre essa realidade. Nas aulas seguintes estaremos falando mais esmiuçado sobre o período jesuítico, do Marquês de Pombal, do período imperial brasileiro. Vocês têm uma disciplina específica sobre isso, eu não vou me aprofundar muito. Mas a gente começa com a história da educação com os jesuítas, que são religiosos, que tinham uma estrutura educacional europeia. Imagina a situação de um europeu que chega aqui por volta de 1550 para ensinar, para orientar e mudar índios, que tinham um dialeto completamente diferente desses jesuítas, tinha uma cultura completamente do que esses jesuítas. Então, realmente não era um papel fácil. E até mesmo a forma como a educação ela era ministrada na Europa, em Portugal, um país extremamente conservador, era de fato algo muito difícil. Então, o primeiro professor brasileiro, os primeiros professores formados eram os jesuítas. Agora, isso não quer dizer que nós não tínhamos educação. Educação não está ligada apenas à educação escolar. Existe uma pré-história brasileira que nos faltam muitos dados, né, até mesmo para discutir a questão educacional, mas era uma formação educacional. O índio, né, o nativo, o ameríndio, ele tinha uma formação porque ele estava existindo enquanto os europeus não chegavam aqui. Mas os primeiros professores, então, os jesuítas. Depois, tem um período com o Marquês de Pombal, né, tem no material vocês vão encontrar muita coisa sobre esse período, e a gente chama de escola régia. Então, Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, no governo de Dom José I, vem para o Brasil, aliás, orienta, né, a educação brasileira, promove algumas transformações em Portugal e aqui, e uma das coisas que é muito comentada é o papel, a expulsão dos jesuítas do Brasil. Então, assim, existia uma estrutura que durou em média 210 anos, né, em torno de 210 anos, e com a chegada do Marquês de Pombal, a exigência, a necessidade de fazer algumas mudanças, essa estrutura ela foi rompida. E se não existiam profissionais nem escolas para a formação de professores, a gente compreende então que ficou uma lacuna, né? Quem vai dar aula no Brasil? Certamente são pessoas sem formação. 1834, né, já no período imperial, a escola normal em Niterói. Então, tem uma escola específica para formação de professores. Então, começa a se pensar a educação de maneira mais séria, né? Era preciso ter profissional especializado para cuidar do processo de ensino-aprendizagem. 1890, aí a expansão das escolas normais, a formação de professores no Brasil. E, evidentemente, que essas professoras não trabalharão sozinhas. Estarão lá com os funcionários, cada um fazendo o seu papel e fazendo a educação desse país funcionar. 1971, né, a Lei 5692, ela exige a profissionalização compulsória em nível médio. Uma necessidade nacional, era o período já da ditadura militar, de terem profissionais de nível técnico. Então, há uma expansão dessa profissionalização e o magistério também entra nessa com a profissionalização em nível médio. E aí, pensa um pouquinho, né? Eu acho que a gente tem pessoas de várias faixas etárias que estão fazendo esse curso. Deve ter alguém na sua família que fez o curso normal ou o magistério técnico. Eu queria pedir para que você parasse um pouco e, né, no seu dia a dia, durante a semana, procurasse conversar com alguém que fez o magistério e descobrir como que era esse curso, o que chamava a atenção, como é que era a forma de atuação, o nível de acesso, né, como que era o acesso aos concursos, porque era um curso de nível técnico. Né? Já tem um tempo que o professor, para atuar na escola brasileira, ele tem que ter
o nível superior, então o normal superior, a pedagogia ou algum curso de licenciatura. Então eu gostaria que vocês colocassem no memorial, né, nas atividades que vocês já estão desenvolvendo lá no material de vocês, mas que colocassem no memorial um pouco dessa história das pessoas que participaram desse momento da história brasileira e fizeram o magistério técnico. E a gente vai conversando sobre isso nas aulas e na plataforma. 93, 94, né, a lei LDB 93, 94, em 1996, que é a lei que hoje rege a educação brasileira, ela estabelece o curso normal como habilitação para dar aula na educação infantil, né, como eu já disse agora há pouco, na creche, né, e nas séries na educação infantil, para quem vai dar aula até para os 5 anos de idade, e para as séries iniciais para a educação fundamental 1, então do primeiro até o 5º ano. Então, é preciso ter essa habilitação, o curso normal. Vamos terminando essa primeira aula fazendo mais uma reflexão, tá? Para que a exigência, então, nesse momento, né, vocês estão trabalhando há quanto tempo sem uma educação técnica? Muitos entraram com um concurso e não precisavam dessa formação. Para que a exigência de uma educação profissional na educação? Será que, de fato, isso vai fazer diferença? Você consegue observar nas pessoas que você trabalha, os profissionais que você trabalha, aquele que teve a oportunidade de estudar, devem ter colegas de vocês que fizeram já uma graduação, e você percebe na linguagem, no procedimento, no dia a dia, a transformação que essa educação ela faz na vida da pessoa? Então, pensa sobre isso um pouquinho, né? Vale a pena estar fazendo esse curso? Uma outra coisa, um funcionário bem formado, ele vai possibilitar um ciclo virtuoso, bom para a escola? Você acha que essa formação que você está buscando aqui nesse curso, ela vai trazer essa possibilidade de enriquecer o currículo dos alunos, uma reunião de pais, uma reunião de professores, uma reunião de colegiado, você é capaz de participar e de contribuir melhor para essa escola? Eu acho que estão respondendo que sim, mas reflitam sobre isso. Outra coisa, desde 1990, a Lei 8.069, ela protege as crianças e adolescentes dos maus tratos. Foi muito positivo, que tem sido positivo e negativo. Nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco, porque certamente vocês têm desafios na escola, fruto de uma lei que ampara, muitas vezes, o aluno mal educado, o aluno violento. Então, isso vai dar pano para manga. Nós vamos parar de novo para tomar outro cafezinho, tomar uma água, nós vamos voltar daqui a pouco com outra aula, mas pensem sobre isso, comentem sobre isso na plataforma e nós vamos também poder discutir essas coisas na nossa aula presencial. Nós sabemos que a lei ela ampara, que havia muitos maus tratos, que muitas pessoas que trabalhavam em escola não respeitavam o aluno, a alegria do aluno, o desprendimento do aluno, tratavam aquilo com muita violência. Isso certamente não é algo positivo. Mas em que medida também essa lei ela inibiu um pouco a ação dos adultos, dos profissionais da escola na vida do aluno? Pensem nisso, depois a gente volta, tá? Um abraço.